Olá, nós estamos aqui hoje gravando mais um podcast, né? Hoje a gente está convidando a professora Sara Simonato Tosato. Sara, esse canal do YouTube que nós temos, que se chama Harmonizando Direitos, ele é um canal que ele busca alcançar as pessoas, né, na alta vulnerabilidade social, as pessoas que não têm acesso à justiça, as pessoas que são carentes de informação a respeito dos direitos básicos dela, né, do cotidiano. Ótimo. E, nesse momento, a gente está, neste ano, comemorando aí os 35 anos do Código do Direito do Consumidor, né, da década de 90, que foi um dos grandes marcos aí na consolidação da cidadania, né? E o nosso projeto ele tem muito essa ligação com direitos humanos, cidadania e justiça social, né? Esse acesso aos direitos que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento e os caminhos para alcançar e se tornar um cidadão decente, digno de viver nesse país. E a gente sabe que o CDC, na década de 90, ele representou aí uma verdadeira transformação nas relações de consumo, né, na sociedade brasileira. Reconhece a vulnerabilidade dos consumidores, estabelece um sistema de proteção aí com mais transparência, né, boa-fé e equilíbrio entre fornecedor e consumidor. E ao longo dessas 3 décadas e meia aí, a gente alcançou alguns avanços, né? A sociedade evoluiu, nós temos hoje globalização, a gente hoje compra, né, e consome produtos de todos os lugares do mundo. E precisamos levar, né, essas informações de como as relações de consumo se consolidam hoje na sociedade. E quando se trata de estatísticas brasileiras, nós vivemos num país ainda em desenvolvimento, a realidade nossa, as notícias não são tão boas, né? A gente viu aqui dados do Serasa, que é um indicador de inadimplência do Brasil de maior peso, e ele fala que no mês de abril nós tivemos o recorde de pessoas endividadas, representando 80,3 milhões de brasileiros negativados. 51% da população brasileira hoje possui problemas financeiros, né, e está endividada. E a sociedade brasileira ela se vale de cartão de crédito, ela se vale de cheque especial, então ela vai buscando recursos, aí, empréstimos, financiamentos, e quando ela vê, de repente, isso virou uma bola de neve. E por isso que a gente hoje está aqui discutindo por que o endividamento do Brasil ele preocupa tanto essa relação das políticas econômicas, e a gente sabe que hoje um dos principais problemas financeiros dos consumidores é tentar limpar o nome, né? E a gente tem uma indústria aí de limpa-nome, de ficha limpa, que são grandes golpes que vêm acontecendo devido à inserção das tecnologias de comunicação, de informação desse mundo globalizado. Quais cuidados o consumidor deve tomar? Obrigada, Edneia. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Edneia, de fato, assim, a estatística, né, financeiramente falando, é realmente preocupante. E talvez o maior problema seja a desinformação, porque as pessoas exatamente se valem de informações inadequadas e tentam resolver, às vezes, o problema criando um problema ainda maior. Essa questão desse novo golpe, né, dessa indústria de limpa-nome, no momento, a partir do momento que ela recebe uma oferta, olha, você tem dívida de 20 mil reais, eu consigo resolver isso aqui por 2, e aí ela cria aquela expectativa de que realmente vai conseguir. Sinceramente, não tem milagre, não tem como. É impossível, né? Há mês atrás, a gente viu uma operação da polícia prendendo, né, parte dessas quadrilhas, mas, infelizmente, isso você vai encontrar esse golpe no Brasil inteiro. Então, a sugestão que eu passo para qualquer pessoa é o seguinte: procure as informações em sites oficiais. O Banco Central do Brasil, ele é extremamente eficiente para você conseguir fazer o levantamento dessa busca, saber qual é o montante dessa dívida, saber o que você pode fazer, em que situação que você pode negociar. Então, a sugestão que eu dou no primeiro momento é ir no site lá do Banco Central, o site oficial. Existe um serviço chamado Registrato,
E o registrato, ele te dá o levantamento de todos os financiamentos, operações financeiras, empréstimos, dívidas que você tem nas mais diversas instituições financeiras. Isso é pelo site? Pelo site, é gratuito. Tá lá no Google, registrato. Provavelmente, eles vão te pedir a senha lá do GovBR, tá? E você vai descobrir se existem outras dívidas feitas no seu nome. Mas não caia nessa de, nós conseguimos fazer um milagre, que sua dívida de 20 mil ela vai cair. Não é assim que começa uma negociação. Primeiro passo, você precisa saber o montante da sua dívida, até para você fazer uma avaliação se existem taxas, se existem juros abusivos que estão acontecendo ali. E uma outra informação que eu acho que é super importante, que também é um serviço gratuito no Banco Central, que é um sistema de proteção para que esses consumidores que talvez já tenham seus dados vazados, expostos, tenham aí um tipo de tutela, um tipo de resguardo, que é o BC Protege Mais. É um serviço que já existe desde o ano passado e você faz um cadastro ali e ninguém, mesmo tendo todos os seus dados, o seu CPF, o seu e-mail, o seu telefone, que são dados extremamente úteis, né, no mercado online, eles não conseguem, por exemplo, abrir uma conta. Então, eles não conseguem pedir cartão de crédito. Significa que tudo vai ser vinculado especificamente se você tiver essa autorização. Então, muitas vezes as pessoas caem em golpes, são vítimas de fraude, só que a gente tem aí disponível algumas ferramentas para tentar resguardar e muitas vezes a sociedade civil não tem essa informação, né? Ou seja, acha mais eficiente cair num golpe, né? Porque, isso aqui, a pessoa me prometeu que vai conseguir reduzir minha dívida em 80%. Gente, não existe milagre nesse montante, né? A gente sabe também, Sara, que tem muitos contratos abusivos, né? Tem. É possível renegociar esse contrato? A pessoa Sim. só percebe que o contrato foi abusivo depois que a dívida virou uma bola de neve e que quando ela vai revisar a situação dela, ela percebe que o contrato foi abusivo, Exato. né? Porque aí ela coloca na mão de um especialista e tal. Como que a gente trabalha essa renegociação de contratos? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que, infelizmente, a gente vive num mundo em que hoje o fomento ao crédito é muito fácil. A gente tem que entender, ter maturidade para entender que uma coisa é você ter dinheiro na carteira, outra coisa é você ter crédito. Então, às vezes, a conta está zerada, mas você tem um cheque especial, você tem o limite do cartão de crédito, você consegue fazer um empréstimo, consegue fazer um financiamento. Então, esse é o problema. Tudo aquilo que é muito fácil, você tem que pensar 2 vezes. E, às vezes, eu percebo que as pessoas falam assim, mas a parcela é pequena. R$500 eu consigo pagar por mês. Mas elas não se dão conta que aqueles R$500 vão se estender por meses e que, ao final, ela vai estar pagando a dívida 3 vezes, pelo menos. A taxa de juros anual do Brasil, ano passado, ficou em 318%. 318%, Ed, é eu pegar uma dívida, pegar um financiamento de 10, pagar mais de 30 mil. Eu pego 10 mil emprestado, no final do ano eu vou estar devendo 30 mil. Em juros que, acumulados, né, durante todos esses meses, vão passar de 300%. Então, o ideal não se vale disso. Gaste dentro de uma responsabilidade econômica, financeira. Mas, Sara, não teve jeito, já fiz. E agora? O que eu faço? Bom, vamos lá. Existe, sim, uma possibilidade que eu acho que é extremamente útil, que é a possibilidade de você fazer a portabilidade desse financiamento, dessa dívida. Financiamento num banco, isso. A coisa saiu do controle. Isso, parou de pagar, está inadimplente. E aí o pior, né? Porque aí começa a incidir juros compensatórios, que os juros compensatórios dos bancos são altos, e quando você fica em atraso, em demora, aí tem juros de mora. Então, são 2 juros incididos sobre o mesmo capital que você não pagou. Então, a dívida vai aumentando. A sugestão que eu dou é o seguinte, primeiro você vai procurar o seu banco, vai pedir ali um extrato sobre aquilo que está em aberto, ou seja, aquilo que já foi quitado e aquilo que está em aberto. Porque a gente sabe que, se você fizer a quitação, se você adimplir, pagar tudo, existe um desconto. Mas, Sara, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar isso? Não é você quem vai. Vai ser outro banco. Você vai pegar aquele documento, você vai a uma outra instituição financeira. Eu sempre sugiro que você, inclusive, faça essa verificação em 2, 3 bancos diferentes. Você vai chegar nessa instituição. De um banco. Tem. Cada banco vai praticar os juros que achar ideal.
Depois a gente vai falar, inclusive, sobre essa questão dos juros também. Então, eu vou lá no banco B, né? Chego lá e falo assim, olha, eu tenho essa dívida com o banco A. Se vocês assumirem essa dívida, quanto que eu vou ficar devendo aqui para vocês? Então, você vai renegociar com o banco B. Óbvio que você só vai renegociar com eles depois deles terem feito uma simulação, porque não é só a taxa de juros. Ah, o banco A, a taxa de juros é de 2%. O banco B, a taxa de juros é de 1,3%. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena. Mas peraí, tem taxa administrativa? Existem outras despesas? Porque às vezes o consumidor, ele olha só a taxa de juros. Se engana pela taxa de juros. Exato, só que existe, na verdade, todo um outro tipo de custo. Então, você tem que verificar o custo efetivo total. Então, é por isso que é bom você fazer uma simulação. Então, você vai lá no banco B e pede uma simulação. E interessante é o seguinte, o banco A, ele não pode impedir que você leve a dívida para o outro banco, mas ele pode te oferecer, fazer uma oferta, né? Então, eu posso voltar no banco A e falar, consegui com o B, taxa de juros assim, 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 zeraram essa taxa aqui de negociação, não. Posso fazer isso no banco C, no banco D, e posso depois voltar no banco A e falar, eu tenho essas ofertas. Exatamente. Há pouco tempo, uma conhecida estava com um problema, eu expliquei para ela, aí, passados uns tempos, encontrei com ela na rua, ela falou, Sara, cada parcela dela, eu não lembro, mas ela falou, Sara, cada parcela reduziu mais de R$200. Ela falou, isso até o final, eu tive uma economia de R$31 mil. R$31 mil é um carro, gente. É um carro. Pensa isso. Então, assim, tudo bem que essa portabilidade, a gente tem que tomar um cuidado. Você tem que pensar o seguinte, o dinheiro não vai para você não, tá? É uma operação de um banco para o outro. Ou seja, o banco B ou o banco C, aquele banco que melhor te atendeu, melhor apresentou a taxa de juros, ele vai pagar a sua dívida. Então, você não vai receber dinheiro, então não corre isso também você gastar com outra coisa. Porém, você vai estar com uma dívida nova. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo dali também. Você tem que cumprir, honrar com aquele compromisso, porque depois não se torna uma bola de neve. Então, assim, eu acho que a possibilidade de você remeter para um outro banco essa negociação é excepcional, é excelente, porque você pode conseguir, pelo menos, rever essa taxa de juros que realmente, muitas vezes, são abusivas mesmos, né? E aí, Sara, interessante isso. Outra pergunta que eu tenho para fazer para você. A gente vê muita reclamação de consumidor com venda casada, com propaganda enganosa. Como que deve agir nesses casos? Fechou um negócio e viu que ele foi enganado porque tinha uma cláusula lá numa letra menor que ele não leu, que ele não percebeu, passou o olho rápido e isso gerou uma dívida maior. Uhum. Ou não cumpriu-se com aquilo que ele tinha pensado que ofereceram para ele. Sim. Como que ele deve proceder nesses casos? Olha, é o seguinte, a gente tem um problema real que a gente faz tudo pela internet ou por telefone. E a gente muitas vezes não tem prova disso. Então a gente tem que ser um pouco maliciosa nesse momento. Né? E qualquer contrato que eu faço na internet é um clique e um print. Vou comprar uma passagem aérea. É um clique e um print. E guardo aquela informação. Por quê? Eu vou ligar para aquele 0800. Eu brinco que é o 0800 do inferno, né, gente? Porque você fica 45 minutos para falar com aquele trem. E você não consegue. Ave Maria, você tem um número de protocolo, às vezes o número de protocolo não é nada, né? Você não consegue nem ter acesso a essa informação. Então, eu sempre falo o seguinte, se possível, manda e-mail. Coloca aquilo por escrito, documenta. Porque se nada funcionar, se você tiver que reclamar de forma administrativa, e existem várias ferramentas que são possíveis para isso, se você depois tiver que procurar o PROCON, se depois você tiver que acionar judicialmente pelo juizado, por exemplo, eles vão pedir prova. Como é que você prova isso? Esse é o maior problema que a gente tem. Às vezes uma queixa... E os prazos no Código de Defesa do Consumidor são pequenos. Então se eu comprei um celular, ok? O celular está com um problema. Eu vou ligar para lá e vou registrar. Não, meu filho, se tiver a possibilidade de você mandar um e-mail, algum documento por escrito, alguma coisa para ficar formalizada, é o essencial. Por quê? Depois das providências naturais são o quê? A gente tem algumas ferramentas, inclusive ferramentas extrajudiciais, que estão disponíveis também para o consumidor, por meio, inclusive, do portal GovBR. Existe uma plataforma, um site chamado consumidor.gov.br. Ele funciona
como se fosse um Procon, só que ele é tudo online e ele também te pede documento. Então se eu quero reclamar daquele celular, eu vou lá, digito o nome, identifico quem é a pessoa jurídica, o CNPJ, me identifico, compro com os meus dados e aí eu preciso ter prova. Preciso ter prova de que eu procurei e que não me deram retorno nenhum. Eu preciso ter a nota fiscal. Então, vai servir esse procedimento administrativo para quê? Para chamar o fornecedor e falar, e aí, vai resolver o problema da Sara? Não vai resolver. Essa ferramenta é muito parecida com um outro site que é muito eficiente também, chamado Reclame Aqui. O Reclame Aqui, ele funciona da mesma forma, tá? O Reclame Aqui, mas é um site, né? Não é público, é o reclameaqui.com.br. Ele funciona do mesmo jeito. Você vai lá, faz uma queixa e os fornecedores ficam super atentos, porque é basicamente um ranking, né, de maus fornecedores, maus prestadores de serviço, ou mesmo aquelas pessoas jurídicas que não têm esse feedback de fidelizar o consumidor, daquele pós-venda, né, de ter o cuidado de atender se teve algum tipo de problema. Então, na verdade, muitas vezes, eles checam mesmo, eles respondem, tá? Agora, Sara, nada deu jeito. Vai no Procon. Tá? Se o Procon não der jeito, aí tem que ir para o juizado, aí vai para o juizado. O juizado é interessante, que o juizado a gente consegue, mesmo sem advogado. Sara, eu não quero usar o juizado online, porque tem também, né, no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, você pode clicar lá e você vai preencher um formulário. Também vai precisar de quê? Prova. Cadê os prints? Manda, deixa tudo por e-mail. Não tem. Sempre falo, gente, não reclama por online, né? Palavras o vento leva, você tem que reclamar escrito de algum jeito, manda algo, formaliza. Por quê? Até pela questão de interrupção de prazo. Eu preciso dessa documentação. Saber o tempo que ele tem de resposta. Né? Exatamente. Por quê? Em 15 dias eles têm que responder. Se não responder, eu vou tomar o providência de Procon. O Procon me tentou, não conseguiu. Aí eu procuro o juizado. Sara, você falou em vários sites aqui que são interessantes para a população. Tá? Sim. A gente coloca esses sites também Show. Lá na descrição do vídeo, no canal lá do YouTube, tá? Ok. Laisa, nossa bolsista aí do projeto, né, do Harmonizando Direitos, Laisa agora vai fazer uma interação também com Sara. Tudo bom? Gente, o papo tá maravilhoso. Mas pra gente encaminhar pro encerramento, eu preparei um bate-bola pra gente ir jogando e descontraindo também pro pessoal que tá em casa ficar, assim, mais formalizado com as perguntas. Ok. Vamos lá. Uhum. Primeira questão. Comprei na internet, a encomenda chegou, mas eu me arrependi e não gostei. Eu posso devolver? Pode devolver sim, tá? Só tem que ficar atenta quanto ao prazo, porque você tem 7 dias, a partir do momento que o produto chegou para você, são 7 dias. E são dias corridos, conta sábado, conta domingo, conta feriado. Então, chegou, não gostei. E o bom é que você não precisa nem justificar, né? Simplesmente não gostei. Às vezes tá com algum defeitinho. A questão do defeito é uma outra circunstância, mas o seu prazo aqui, simplesmente por insatisfação, é de 7 dias. Só fiquem atentos, porque às vezes o produto chega e a gente não fica sabendo, né? Segunda questão. Sara, como que eu faço para ter certeza que essa garantia realmente é verdadeira e não uma pegadinha da loja? Pois é, a questão de garantia é delicada, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele dá pra gente garantia de todos os produtos que a gente adquire. Durante quanto tempo? Então, olha bem, aí a gente tem que diferenciar o que é produto durável e não durável. Produto durável é esse óculos. Eu posso usar o óculos tantas quantas vezes eu quiser e o óculos, ele continua sendo um óculos, tá? Agora, água é um bem consumível, entendeu? Ele não tem durabilidade. Combustível, alimentos, então são bens que não têm durabilidade. Agora, computador, televisão, carro, liquidificador, são bens duráveis. Então, essa durabilidade, pelo CDC, ela é de 90 dias. 30 dias para bens não duráveis. Só que aí tem uma coisa. Tem aquele lojista que fala assim, eu te dou garantia de 1 ano. Aí veja, essa garantia não é do código, é da loja, é do produto, ou seja, da fábrica, então, do fornecedor. Então, se ele te deu uma garantia de 1 ano, você tem que somar a garantia dele com a garantia do CDC. Então, o liquidificador, ele tem garantia de 1 ano e 90 dias. Só que o que eu percebo? Hoje em dia, eu vejo que às vezes eu pego algumas embalagens e está escrito assim,
Esse produto tem garantia de 1 ano. Já compreendido o prazo de 90 dias garantido por lei, alguma coisa nesse sentido. Você acredita nisso? Ai, não. Então, assim, eu acho que os fornecedores estão percebendo que os consumidores estão começando a ficar mais atentos e eles estão fazendo essa ressalva agora. Exatamente. Então, essa apavora muita gente. Uma empresa pode ficar me ligando 30 vezes para cobrar a mesma dívida? Olha, a empresa pode fazer cobranças, tá, gente? Excessivas? Não, vamos lá. Qualquer credor pode cobrar, mas é cobrar da forma correta, né? Então, antigamente, o pessoal mandava correspondência com um carimbo vermelho, cobrança, os vizinhos tudo ficava sabendo quem estava devendo o quê. Não pode, óbvio, né? Não pode ser algo excessivo, ser algo fora do horário comercial, para também não atrapalhar o nosso momento de descanso, nosso momento de lazer, tá? Então, existem cobranças excessivas que podem ser consideradas uma forma de perturbação para além daquilo que o CDC permite. Porque se ele quer me cobrar e eu não estou pagando de forma automática, ele tem a possibilidade de me cobrar judicialmente, entendeu? Então, ficar fazendo cobranças assim, perturbando ao extremo também é uma prática ilegal. Exatamente. Então, se eu fiz uma dívida com o banco X e uma outra empresa fica me cobrando essa dívida, isso pode? Então, olha, às vezes tem isso, tá? Os bancos, muitas vezes, ele vai lá, fez um financiamento, fez um empréstimo para um sujeito lá, a dívida tá em 15 mil. Gente, 15 mil para o banco não é nada, tá? Então, o banco, para ele, aquilo dali é uma dívida que ele não vai correr atrás, ele não vai judicializar. Ele terceiriza. Não, muitas vezes, para ele, aquilo dali é um título que, na concepção dele, é prejuízo, para ele não vai fazer diferença. Mas o que ele faz? Às vezes ele vende aquele documento, ou seja, ele vende aquele crédito. Então ele tem aquele valor a receber da Sara. Então ele faz o quê? Ele vende para uma outra empresa e essa empresa fica me perturbando, fica me cobrando. Tem, infelizmente, tá? Por quê? A depender do tipo de negócio jurídico que eu firmei com o banco, eu mesmo, dentro das cláusulas, eu já autorizei ele fazer essa emissão dessa negociação. Só fiquem atentos porque eu já vi muita gente ser cobrada por dívida prescrita, né? O prazo prescricional das dívidas são de 5 anos. Mas eles continuam cobrando. 10 anos depois continuam cobrando, sabe? Tem uma vez que o dono de uma empresa, né? Era uma pessoa jurídica, inclusive, ele falou, Sara, o cara tá me ligando. Eu falei, olha, fala pra ele me ligar. Falei, porque não é possível, né? Já tem 10 anos, já prescreveu e as empresas ficam ali numa insistência. Aí quando a gente fez uma notificação formal, aí eles nunca mais ligaram. Mas sempre tem, né? Sara, para fechar com chave de ouro o nosso bate-papo, como que funciona, como você acabou de dizer agora, como que funciona essa dívida que caduca e o nome limpa? Pois é. Na verdade, a dívida, todas as dívidas, né, elas estão sujeitas à prescrição, ou seja, não significa que o devedor cumpriu com a sua obrigação, significa que o credor já não tem mais prazo para poder cobrar judicialmente ou extrajudicialmente que seja. Então, se eu quiser até pagar por uma dívida prescrita, eu até posso, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que quer, não, eu quero honrar, eu peguei realmente aquele valor e não devolvi, eu quero cumprir com a minha palavra. Obrigatoriedade não vai ter. Só que tem dívidas que elas vão ter prazos diferentes. Na maioria das vezes, por exemplo, dívidas de impostos, inclusive, prazo máximo são de 5 anos. Passados 5 anos, se o nome da pessoa, né, desse devedor, estiver negativado no Serviço de Proteção ao Crédito, no Serasa, por exemplo, eles vão deixar de constar ali, ok? Mas é fato o seguinte, existe uma prática também muito comum de lista, né, de consumidores inadimplentes. Então, a gente sabe que existem vários, infelizmente, se foi a estatística, né, que a gente viu aí, um número absurdo de pessoas que estão inadimplentes, que estão em mora com as suas dívidas. E esses valores que ficam ali, que vão chegar a uma prescrição, que esses valores vão deixar de ser cobrados, essa pessoa fica ali com o nome limpo, a partir do momento que houve a prescrição, mas invariavelmente
as empresas conseguem acessar e descobrir Essa lista negra. se esse consumidor, esse devedor passou por ali em algum dado momento. O que, aliás, é uma prática proibida pelo CDC, tá? Mas que existe um resquício dessa informação nos bancos de dados, sim, existe. O código de CDC, na verdade, Sara, ele é um instrumento legal que deveria ser consultado constantemente. É claro que nem todo mundo tem acesso, tem essa facilidade de leitura, né, às vezes, do código, até pelas questões, né, pelo aporte jurídico dele. Mas são informações claras que a gente tem que levar à população realmente. Eu acho que esse bate-papo de hoje, ele vai levar isso e conseguir... muitas vezes alertar a população de forma que ela consiga também saber seus direitos, né? Que ela consiga exercer a sua cidadania aí. Sara, esse projeto aqui ele é feito junto com a Rocha Ativa, tá? A Rocha Ativa ela é uma instituição que é mantida pela Associação de Setor de Mármore e Granito, tá? Então, assim, a gente também tem essa parceria lá com a Rocha Ativa, que a gente tem esse acesso via canal aí constante das famílias, né, que tem atendimento via Rocha Ativa. Quero te agradecer muito. Gente, falar que Sara é professora nossa. Sara tem mais de 20 anos de magistério no ensino superior. Essa parte ela vai tirar da edição, tá, amigo? Por favor, tá? Obrigada, Sara. Obrigada, Laisa. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos, Tchau, tchau. gente. Boa tarde.